Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje trazemos mais um caso de estudo. A avaria de hoje é a avaria P0420. No seguimento daquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos, avarias comuns que vão aparecendo pelas oficinas, achamos também importante trazermos um bocadinho o diagnóstico de uma avaria muito comum, a P0420, eficiência baixa do catalisador. O que é isto? Como é que se diagnostica? Se de facto o P0420 significa que eu tenho uma avaria no catalisador? No decorrer desta gravação, é um bocadinho também só para percebermos o que é que podemos diagnosticar, quais são todos os sistemas envolvidos no carro que podem provocar uma avaria relacionada com a eficiência do catalisador e, por vezes, que este componente é substituído e nem sempre resolve a nossa anomalia. No fundo, o que é que faz o catalisador num carro a gasolina? Sim, porque nos carros diesel também temos um catalisador e também tem um papel fundamental, mas isso fica para outra altura. A nível de catalisadores de carros a gasolina, qual é o papel que este componente faz no sistema de escape? A grosso modo, é um componente que tem a principal função de tratar os gases de escape. Gases de escape esses que são emitidos para o meio ambiente. No fundo, há alguns gases que são considerados gases tóxicos que têm que ser transformados em substâncias menos nocivas para o meio ambiente e para nós, seres vivos. Falamos concretamente no CO, monóxido de carbono, falamos nos hidrocarbonetos e falamos no NOx. À data de hoje, os carros vulgarmente já são equipados com catalisadores de 3 vias. Normalmente são conhecidos pelos TWCs. Quando falamos em catalisadores de 3 vias, estamos a falar em catalisadores que conseguem fazer o tratamento destas 3 substâncias, o CO, o HC e o NOx. No fundo, estamos aqui a falar em oxidações e reduções. A grosso modo, é isto que faz um catalisador dentro do sistema do automóvel. Para o catalisador funcionar, vai ter que haver uma série de condições que têm que ser reunidas, nomeadamente as quantidades de oxigênio que vão estar presentes dentro do sistema de escape. E é um bocadinho por aí que hoje vamos tentar abordar, vamos ver como é que é controlada esta quantidade de oxigênio e quais são os sensores que estão associados a estas medições. A nível de efeito de cliente, esta avaria vulgarmente traduz-se com o acendimento da luz 1000, a luz de avaria no nosso painel de instrumentos. Raras são as vezes em que implica que o veículo fique imobilizado, portanto, não estamos a falar num código de avaria que tem uma ação direta no comportamento do motor. Eventualmente, em uma ou outra marca, na presença deste código de avaria, pode cortar determinada potência ao motor. Regra geral, apenas e só fazem o acendimento da luz de avaria. No limite, pode o carro andar a circular em desrespeito com as emissões poluentes. Traduzindo, o carro pode ir à inspeção periódica obrigatória e pode reprovar por emissões de gases de escape não controladas. Para começar o diagnóstico, o que é que devemos fazer? Primeiro que tudo, consultarmos as avarias no carro. Porquê? Porque estas avarias podemos ter, uma vez mais, uma avaria relacionada com o nosso catalisador. No entanto, não podemos assumir logo que se trata de uma falha do mesmo. Temos que fazer uma análise geral de todo o sistema. E quando digo uma análise geral de todo o sistema, falamos desde, concretamente, do filtro do ar até ao catalisador propriamente dito. Porque, pelo meio, podemos ter, de facto, uma anomalia que está a incriminar o meu catalisador. Portanto, é muito importante fazermos a leitura do código de erros para verificarmos como é que está o funcionamento do nosso motor. E aqui sim vamos fazer agora uma leitura, portanto, nesta viatura que temos aqui em concreto, que tem uma avaria relacionada com o P0420, vamos ver aqui a nível de erros o que é que temos disponível. Para isso, vamos passar para a nossa máquina de diagnóstico e fazemos a leitura de erros. Muito bem, entrando na unidade de motor, já conseguimos ver que temos aqui 3 códigos de avaria registados. No entanto, 2 deles incidem sobre o mesmo, P0420, a eficiência do catalisador abaixo do esperado, e um código de avaria relacionado com o sensor de oxigênio. E é um bocadinho aqui também que queremos depois falar o que é isto dos sensores de oxigênio, se o carro tem sensores de oxigênio ou tem sondas lambdas, se se um sensor faz uma função, se outro sensor faz outra função, o que é isto dos sensores de oxigênio. Assim como também falarmos aqui um bocadinho do que é o sensor 1, banco 1, sensor 2, banco 2, o que é isto e de que maneira é que podemos interpretar isto também para ajudar no diagnóstico. Não esquecendo, muitas das vezes, uma avaria relacionada com a minha sonda de oxigênio pode estar na origem de uma falha com o meu catalisador. Na prática, iríamos substituir um catalisador no qual o problema se mantinha no carro. Portanto, era uma avaria incriminada para um componente derivado do mau funcionamento de um ou outro tipo de sensores. A grosso modo, para fazermos a análise do sistema de controle de emissões, temos que fazer uma verificação geral no carro. E se viemos ver aqui na nossa pequena apresentação,
Temos que começar, como há pouco referi, temos que começar desde o início. Portanto, desde o nosso filtro de ar, porque um filtro de ar extremamente sujo ou com problemas de passagem de ar vai também influenciar as nossas misturas que estão a ocorrer dentro do motor. Assim como também, de igual forma, um sensor de medição de massa de ar, um sensor MAP a ler incorretamente, problemas derivados com o sistema de injeção, ou seja, uma bomba de combustível que já não está a debitar a pressão de combustível suficiente, um filtro de gasolina obstruído, injetores com depósitos de carvão, por aí fora. Portanto, temos uma vária panóplia de componentes que devemos verificar. No entanto, há um deles que deve ser verificado e muitas das vezes pode e está na origem de problemas relacionados com o catalisador. No entanto, é um sistema que é dos mais desprezados, digamos, no automóvel. Falo concretamente no sistema EVAP. Afinal de contas, o que é o sistema EVAP? O que é que isto faz no circuito do carro? De que maneira é que ele pode estar associado a um erro com o catalisador? Na prática, o sistema EVAP não é nada mais, nada menos do que uma condução dos vapores de combustível, desde o meu depósito de combustível até ao meu motor. Isto porque, quando eu tenho o depósito de combustível com combustível no seu interior, existe vaporização de gasolina. Portanto, existe aqui emissão de hidrocarbonetos. Na prática, estamos a falar em partículas de combustível que não são queimadas. Como tal, eu também não as posso enviar para a atmosfera. Então, há que retê-las. E eis que surge aqui o nosso primeiro componente, o designado depósito de canister, depósito de carvão ativado. O papel deste componente no sistema é só e apenas garantir a acumulação destes hidrocarbonetos quando o carro não está em funcionamento, ou em determinadas condições de funcionamento, ele armazenar estas emissões de hidrocarbonetos para serem posteriormente enviadas para o motor para serem queimadas juntamente com a mistura de ar e combustível. E é aqui que podemos ter então um problema. Um canister que está obstruído ou uma tubagem que está com infiltrações de ar, ou seja, temos entradas de ar não controladas, vão agir diretamente na quantidade de mistura que o nosso motor vai funcionar. Como todos sabem, os carros a gasolina tipicamente obedecem a uma mistura estequiométrica, normalmente designamos de 14,7 partes de ar para uma de combustível. Obviamente, se eu tiver esta mistura influenciada, o meu carro vai andar a trabalhar com misturas pobres ou misturas ricas. Inerentemente, vou ter então problemas de regulação de gases de escape, uma vez mais a unidade pode e vai incriminar componentes como o nosso catalisador. Então, o que é que eu devo fazer? Primeiro que tudo, garantir que este depósito de canister está em boas condições, assim como as suas tubagens também estão íntegras, não existe aqui fissuras, tubos partidos que possam estar a provocar falsas entradas de ar e, consequentemente, condenar o meu catalisador. Portanto, esta é uma das situações que nós devemos controlar. Outra situação que também tem um papel fundamental é a válvula do canister. Ao fim e ao cabo, esta eletroválvula, qual é o papel desta eletroválvula no meu circuito? Nada mais, nada menos do que vai agir como uma torneira. Isto porque eu não quero que esses hidrocarbonetos, no fundo são vapores ricos em gasolina, estejam permanentemente a entrar para dentro do meu motor. Vai haver determinadas condições de funcionamento do motor em que eu posso então fazer esta adição destes vapores de combustível. Como tal, a unidade vai controlar esta ativação desta eletroválvula para permitir a passagem ou não destes vapores de combustível para dentro da admissão. E é aqui que se pode levantar o problema. Muitas das vezes, uma eletroválvula presa ou um tubo desencaixado, um tubo em más condições, vai provocar que quando a unidade ativa a válvula, espera que exista um enriquecimento de mistura. Como tal, a unidade vai agir sobre o volume de injeção. A grosso modo, falamos que a unidade vai diminuir o tempo em que os nossos injetores estão abertos. Isto porque existe uma outra fonte de hidrocarbonetos, vapores de combustível, que vão entrar para dentro da minha admissão. Se eventualmente eu tiver um problema na minha eletroválvula bloqueada ou um tubo desencaixado ou uma falsa entrada de ar, quando a unidade faz a ativação da válvula, vai também reduzir o nosso volume de injeção. O problema começa que, ao cortar o volume de injeção, se não houver um enriquecimento por via da ventilação dos depósitos dos hidrocarbonetos, a mistura não vai ser enriquecida, vai ser o contrário. Vamos ter um motor que vai trabalhar com uma mistura pobre. Portanto, e começa aqui então o nosso problema. Misturas pobres, excesso de oxigênio, a unidade vai só e apenas dar um código de avaria que pode incriminar o nosso catalisador. E nasce aqui então algumas avarias relacionadas com o P0420, em que na prática o componente é trocado, é substituído, mas a avaria mantém-se lá e o carro vai voltar a dar as mesmas avarias. Como é que a unidade sabe que o catalisador de facto está a funcionar corretamente? Eis que entramos então aqui no campo dos nossos sensores. Na prática, também já desde há uns anos para cá,
todos os carros a gasolina dispõem de uma sonda antes e uma sonda após o catalisador. São tipicamente reconhecidas como a sonda amontante, quando instalada antes do catalisador, e a sonda ajusante, quando montada após o nosso catalisador. Quando falamos em sondas lambdas, em sondas de oxigênio, na prática o que é que estamos a falar? Estamos a falar da mesma peça, do mesmo componente. Na realidade, ambas as sondas, o seu principal papel é medir apenas e só a quantidade de oxigênio que existe dentro do sistema de escape. Sendo que a primeira sonda é a sonda que tem a responsabilidade de garantir esta leitura para informar a unidade para que esta possa fazer o acerto da quantidade de injeção. Portanto, vamos ter um sinal característico nestas sondas. A sonda que temos após o nosso catalisador está lá meramente para avaliar a eficiência do meu catalisador. Isto porque o catalisador vai ter que consumir algum oxigênio justamente para fazer aquelas reações químicas que falámos no início, de redução dos hidrocarbonetos, do CO e do NOx. Portanto, vai ter que haver aqui um consumo de oxigênio para que estas reações ocorram. Obviamente, se este catalisador não tiver a capacidade de absorver esse oxigênio, esta sonda vai dar uma leitura também ela errada e a unidade vai interpretar isso como uma falta de eficiência do catalisador. Não esquecendo, muitas das vezes pode não ser o catalisador que não está a conseguir consumir o oxigênio, mas sim porque o carro está a trabalhar com uma mistura pobre, há excesso de oxigênio. E, obviamente, o catalisador tem um limite de absorção de oxigênio. Passando esse ponto, vai dar uma informação de que o catalisador não consegue fazer o seu trabalho e nasce, uma vez mais, aqui o nosso código de avaria P0420. A nível de análise de sinais, normalmente, quando falamos nas sondas, e aqui também vai nascendo alguns problemas, nós também vamos sendo confrontados muitas das vezes com algumas dúvidas. Muitas das vezes nas máquinas de diagnósticos aparece-nos como o O2S1B1 e o O2S2B1. Mas afinal de contas, o que é isto? Na prática, voltamos a falar exatamente da mesma questão, são sondas que o papel principal delas é apenas e só medir oxigênio. Quando temos o S1, significa que temos o sensor 1, o sensor amontante, o sensor que está antes do catalisador. Quando temos o sensor 2, significa que é o sensor ajusante, o sensor após o catalisador. O B1 levanta muitas dúvidas aqui, muitas questões. O B1 refere-se à bancada de cilindros. E geralmente num carro, num motor com 4 cilindros, apenas dispomos de uma bancada. Uma bancada, um catalisador. Obviamente vamos ter a sonda antes e a sonda 2. No entanto, posso estar a intervencionar determinados modelos, por exemplo, um motor V6, em que vamos dispor de 2 coletores de escape, 2 catalisadores. E aí vamos então ter 2 bancadas. Então aí vão nascer parâmetros como o S1B1, o S2B1, o S1B2 e o S2B2, porque temos 2 catalisadores, 2 bancadas distintas. Portanto, a letra B, associada ao número a seguir, identifica a bancada de cilindros da qual estamos a diagnosticar. No caso de um carro de 4 cilindros, vulgarmente trabalhamos apenas e só com uma bancada. Análise de sinal. Estamos a falar aqui em sondas, não estamos a falar em sondas de banda larga, portanto, em breve também haverá uma pequena explicação também de como é que funcionam as sondas. Vamos falar aqui um pouco das sondas convencionais, passando pelas sondas de banda larga até sondas de NOx e falando também um pouco de sondas nos diesel. Também para breve ficará uma gravação como é que funcionam estas sondas, portanto, hoje não vamos perder muito tempo sobre isso. Numa sonda de 4 fios, uma vulgar sonda, neste caso, vamos obter um sinal igual ao que vocês têm na vossa imagem. Este sinal é característico da sonda anterior ao catalisador, portanto, a sonda amontante do catalisador. E o esperado é que a unidade reconheça esta alteração entre mistura rica e mistura pobre. Na prática, quando eu for fazer a medição de uma sonda, há 2 valores que eu devo observar. Regra geral, são valores que nunca vão a zero, nem passam de zero. Portanto, vamos trabalhar aqui também com tensões relativamente baixas, na casa dos 10 mV até essencialmente 900 mV. Não esquecendo que, quando temos tensões baixas, significa que estamos perante misturas pobres, quando temos tensões altas, estamos perante misturas ricas. E é justamente este o papel que a unidade espera receber da leitura da sonda. Portanto, a quantidade de oxigênio que está dentro do escape e ela fará a sua correção. Aquilo que eu não devo e não posso encontrar numa sonda desta natureza são valores trancados, ou seja, valores fixos num determinado nível de tensão. Isso normalmente apresenta-se como uma anomalia. Já na segunda sonda, após o catalisador, embora seja uma sonda que dispõe da mesma construção, faz exatamente o mesmo papel, medir oxigênio, mas aqui eu já não quero alterações da quantidade de oxigênio à saída do meu catalisador.
Eu quero que a sonda diga que este catalisador teve, de facto, a absorção de oxigênio e fez a sua reação. Então o valor esperado já será não um valor oscilante, mas um valor o mais trancado possível num determinado valor. A nível de sinais, vamos obter qualquer coisa como estas duas gravações que vocês obtêm nessas duas imagens, sendo na imagem A o funcionamento aproximado de um catalisador em boas condições, de referir que na vossa linha azul obtém o sinal da sonda anterior ao catalisador. Uma vez mais, esta reconhece tanto as misturas pobres e misturas ricas e a unidade corrige. Na linha verde dispõe do sinal da sonda após o catalisador. E se repararem, já não vou ter as mesmas oscilações. Porquê? Porque o catalisador teve aqui a absorção de oxigênio para fazer a sua reação. Então, se eu vou ter agora falta de oxigênio à saída do meu escape, o nível de tensão terá que ser este alto, ou seja, tem que ter um nível de tensão que se aponta mais para misturas ricas. Portanto, e aqui no caso, se conseguirem observar, estamos à volta de 700 mV. Como está uma tensão mais alta, já perto de 1 volt, estamos na presença de misturas ricas. Na imagem B, outra situação em que conseguimos verificar um catalisador em mau funcionamento ou ausência até do mesmo. Portanto, significa que tanto à entrada como à saída a medição é exatamente a mesma, apenas há aqui um delay, mas os sinais são praticamente sobrepostos, apenas há aqui um delay de leitura, justamente pela distância a que as sondas estão montadas uma na outra. Portanto, a primeira sonda vai reagir a um determinado tempo e, passado algum tempo, a segunda sonda reage também à mesma quantidade de oxigênio. Na prática, é o equivalente a termos um tubo direto sem termos catalisador. Isto é a imagem clara e nítida de um catalisador em más condições. Para além de verificarmos as sondas, o catalisador, temos que também fazer uma análise às nossas sondas. Que análise é essa? Estas sondas, para começarem a trabalhar, devem estar a uma determinada temperatura. Isto porque as sondas só começam a fazer o seu papel quando aquecidas. Então significa que também, se eu tiver códigos de avaria relacionados com o circuito de aquecimento da minha sonda, também posso ter aqui problemas de regulação de emissões de gases de escape. Portanto, é muito importante no diagnóstico de um código de avaria relacionado com o P0420 verificar se não tem erros associados às sondas. E se não se esqueceram, quando fomos verificar as leituras dos erros deste carro em concreto, tínhamos também um erro relacionado com uma sonda de oxigênio. Portanto, resposta lenta. Na prática, vamos ver como é que conseguimos fazer isso e como é que eu consigo garantir se de facto a sonda está com uma resposta lenta ou não. É um teste relativamente simples e vamos fazê-lo aqui também na prática. No fundo, vamos avaliar a velocidade com que a sonda consegue determinar a alteração de mistura rica para mistura pobre. Ainda dentro da análise dos códigos de avaria do P0420, há um critério também que deve ser verificado sempre que possível e sempre que este aparece nas máquinas de diagnóstico. No fundo, resume-se ao fuel trim. O que é isto do fuel trim? Normalmente nas máquinas de diagnóstico vai-nos aparecer dois parâmetros, sendo que aquele que para mim é mais importante é o long fuel trim. No entanto, também aparece muitas vezes como o short fuel trim. O que é que isto quer dizer? Na realidade, o long fuel trim não é nada mais, nada menos do que um ajuste, uma aprendizagem que a unidade faz ao longo da utilização do carro. Dependendo das condições de funcionamento do carro, um carro que está a trabalhar, por exemplo, com má compressão ou filtros de ar extremamente substituídos, tem um medidor de massa de ar que mede mal, vai ter aqui as suas misturas desreguladas. A unidade, numa tentativa de compensar isto, vai fazendo aqui pequenos ajustes. Ou seja, a unidade tem a capacidade de ir, ao longo do tempo, ir enriquecendo a minha mistura ou empobrecendo a minha mistura. E mediante estes dados eu consigo saber como é que tem sido o comportamento do carro nos últimos tempos. Eu consigo saber se o carro tem andado com um comportamento tendencialmente para misturas pobres ou para misturas ricas. Só e apenas pela análise destes dados. Não esquecendo que, normalmente, estes dados podem vir apresentados em duas formas, sendo que o mais usual é vir em percentagem. Normalmente, carros europeus vêm com valores em percentagens, carros do mercado asiático aparecem em passos. O processo é o mesmo, a maneira de verificar os valores é que muda, mas o processo é exatamente o mesmo. A nível de carros europeus, em percentagens, quando temos um valor de um long fuel trim de 0%, significa na prática que é um motor que não precisa de ser compensado. A unidade não tem nem que enriquecer a mistura, nem que empobrecer a mistura. Isto seria um caso ideal num motor em perfeitas condições. Obviamente, com a utilização do carro, este valor tem tendência a ir para positivo ou ir para negativo. Na prática,
Se eu tiver valores positivos, significa que a unidade tem que estar constantemente a tentar enriquecer esta mistura, porque por algum motivo o carro anda tendencialmente a trabalhar com misturas pobres. Então, para a unidade tentar garantir que o carro trabalha sobre misturas estequiométricas, igual a um fator lambda de 1, a unidade tende a enriquecer a mistura do carro. Por outro lado, valores negativos dão-me indícios que este carro anda a trabalhar com misturas pobres, com misturas ricas, e por algum motivo a unidade tem tendência a fazer o empobrecimento da mistura. Por exemplo, um injetor que nos está a rodar incorretamente e há uma injeção de combustível não controlada pela unidade. Vai ser detectada misturas ricas no sistema de escape e a unidade, a tendência que tem é para fazer o empobrecimento desta mistura. Obviamente, estes ajustes, tanto para cima como para baixo, como de enriquecimento ou empobrecimento, têm um valor limite, a partir do qual a unidade começa então a dar códigos de avaria, misturas pobres e misturas ricas. Mas isso são outras questões. Mas é um fator que eu devo também sempre ter em consideração quando tenho avarias relacionadas com o catalisador. Avarias de um catalisador com um fator de long fuel trim a dizer-me que o carro anda tendencialmente a trabalhar com misturas pobres, pode estar à origem do meu código de avaria que incrimina o meu catalisador. Portanto, não devo sempre pôr de lado esta situação. A nível da apresentação, muitas das vezes vão-vos aparecer tal e qual como nos aparece aí na imagem, o long fuel trim, não esquecendo uma vez mais, no meu long fuel trim é o ajuste a longo prazo, é aquilo que a unidade vai fazendo, cada vez que o carro vai sendo conduzido, ela vai fazendo uma autoaprendizagem e, a partir de um determinado valor, a unidade começa a dar códigos de avaria. Já o Short Fuel Trim é um ajuste que é feito ao momento e vai depender de várias coisas, nomeadamente até a carga do motor. Se eu vou, por exemplo, a conduzir o carro com o ar-condicionado ligado ou não, se o motoventilador disparou ou não. Portanto, é um ajuste que a unidade faz ao preciso momento da condição de trabalho do motor. Este ajuste retoma a zero cada vez que eu ponho o carro a trabalhar. Já o Long Fuel Trim, tendencialmente, fica sempre gravado como a aprendizagem da unidade. Ok? Muito bem. Perante isto, vamos passar agora para a parte prática e vamos verificar nas nossas sondas o que é que eu posso medir para me ajudar a fazer o diagnóstico de um catalisador. Como tal, vamos utilizar os valores de leitura tanto da sonda 1, sonda a montante, como da sonda 2 e vamos pôr o carro aqui em determinadas condições para verificarmos se de facto este catalisador está em boas condições ou se temos aqui outro problema que pode estar a incriminar o nosso catalisador. Vamos passar para a parte prática. Muito bem. Uma vez aqui na nossa viatura, vamos então encontrar os dois conectores que são responsáveis pelos dois sensores de medição de oxigênio, não esquecendo o nosso sensor a montante, sensor que está antes do catalisador, e o nosso sensor a jusante, que está após o catalisador. Na prática, somos confrontados com 4 fios. Muitas das vezes podemos seguir um código de cores e nestas sondas, habitualmente, vamos dispor de 2 cabos que têm a mesma cor, 2 cabos brancos, 2 cabos pretos. O que é que são estes 2 cabos? Na prática, estamos perante os 2 cabos que são os responsáveis do nosso circuito de aquecimento da sonda. Recordam-se de falar que estas sondas têm que ter uma determinada temperatura para fazer a sua medição. Na prática, precisamos que estas sondas alcancem temperaturas em torno dos 300 graus para começar a fazer a medição. Então, um teste simples que eu posso fazer, na realidade, é medir a resistência desta sonda para saber se o seu circuito de aquecimento está interrompido ou não. Não tendo códigos de avarias relacionados com, resta-me só e apenas fazer a verificação da alimentação de tensão da sonda. Sendo que num dos cabos eu terei que ter a tensão de bateria, e se repararmos no nosso osciloscópio, já temos ali o nosso gráfico azul a mostrar sensivelmente os 12 volts. No entanto, se eu passar para o segundo cabo branco, também vou ter os meus 12 volts. Então, significa que neste momento a minha sonda não está a ser aquecida. E por aqui já tenho um teste muito simples. Eu já sei que o circuito interno da sonda não está interrompido, porque na prática ela está a receber os 12 volts num pino, a percorrer a resistência de aquecimento da minha sonda e faz o retorno. Resta-me agora descobrir qual será então o pino que é correspondente ao sinal. O sinal que vamos encontrar aqui, o sinal já muito conhecido também, o sinal PWM, tão simples e só como colocarmos o carro em funcionamento e observarmos este sinal. E já nos é visível no nosso osciloscópio, então, o PWM, que é a ativação que a unidade faz. Na prática, o que é que está a acontecer?
Não esquecendo que num dos pinos eu tenho uma alimentação de 12 volts permanente, tensão da bateria, no outro lado a unidade está-me a dar uma massa pulsada. E porquê pulsada e não permanente? Porque a unidade quer manter esta sonda a uma temperatura fixa. Ou seja, se eu tivesse uma alimentação positiva e uma massa permanente, tendencialmente a sonda iria para temperaturas muito superiores, muito excessivas. E não é o caso, podia comprometer até o próprio funcionamento da sonda. Para que a unidade consiga manter a temperatura da sonda estável, há que fazer então aqui uma modulação do meu sinal. Na prática é um PWM de massa que garante que a unidade consegue pôr a sonda a uma temperatura constante de funcionamento. O mesmo se aplica tanto à sonda a montante como à sonda a jusante. E uma vez mais, se eu vier à sonda a jusante, vou obter exatamente os mesmos valores. Tensão de alimentação e o nosso sinal pulsado. E o nosso sinal pulsado. Portanto, exatamente a mesma situação, o diagnóstico é exatamente igual tanto para a sonda a montante como para a sonda a jusante. No entanto, não é isto que me diz qual é a quantidade de oxigênio que está presente dentro do escape. Não é isto que é o sinal da minha sonda. Aqui estamos apenas e só a falarmos no circuito de aquecimento. Para eu diagnosticar a leitura da sonda, terei que fazer outro tipo de ajustes. Vamos trabalhar agora aqui no nosso osciloscópio. Reparem que eu estou a trabalhar agora com a sonda a montante, estou a ler neste caso o sinal que a sonda está a devolver para a nossa unidade, sinal em tensão, e como falámos há pouco, a unidade espera receber um sinal que vai oscilar entre mistura rica e mistura pobre. Não esquecendo uma vez mais, tensões baixas, misturas pobres, tensões altas, misturas ricas. E na prática é o que conseguimos observar no nosso osciloscópio. Eu posso ainda fazer aqui melhor. Portanto, e conseguimos comprovar no nosso osciloscópio que a mistura vai andando a oscilar entre mistura pobre e mistura rica. Não esquecendo que eu tinha uma avaria relacionada com a reação da sonda, o tempo de reação da sonda, como é que eu consigo comprovar isso? Na prática posso fazer um teste muito simples. Vou provocar umas acelerações e desacelerações no meu motor e espero que a minha sonda corresponda exatamente, quase que instantaneamente, a esta ação. Portanto, quando eu acelerar, o resultado esperado será que a sonda vá para uma mistura rica. Quando eu tirar o pé do acelerador, a unidade espera que a sonda vá para uma mistura pobre. Portanto, a tensão terá que cair. Então vamos provocar essa aceleração e vemos no nosso osciloscópio o que é que acontece ao nosso sinal. O sinal, de facto, tem muito ruído. Também não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar com, sensivelmente, um tempo por divisão de 500 milissegundos. Portanto, é um tempo com bastante ruído. No entanto, eu consigo fazer esta mesma comprovação no equipamento diagnóstico. Exatamente a mesma verificação que fizemos, eu consigo fazê-lo no equipamento diagnóstico, colocando-o em modo gráfico. Vamos espreitar na nossa máquina de diagnóstico o que é que conseguimos comprovar. Muito bem. Uma vez agora na máquina de diagnóstico, eu estou a aceder ao valor na nossa lista de dados da unidade de controle do motor. A única coisa que fiz foi pôr o parâmetro em função de gráfico. E o que é que conseguimos verificar aqui? Uma vez mais, o nível baixo de tensão, mistura pobre, e o nível alto de tensão. E a unidade, de facto, está aqui a compensar e a monitorizar a quantidade de oxigênio. O que é que vai acontecer se eu agora fizer e provocar novamente as minhas acelerações no pedal do acelerador? Portanto, quando eu der a aceleração ao motor, a unidade terá que fazer então aqui uma resposta para a mistura rica, e quando eu tirar o pé do acelerador, a unidade terá que fazer a compensação e vai para a mistura pobre. Vamos acelerar. Muito bem. Se conseguiram perceber e ouvir até pelo som da aceleração, conseguiram
conseguiram verificar que sempre que provocamos uma aceleração brusca no carro, a sonda basicamente respondeu logo e foi para a mistura rica. Quando tirámos o pé do acelerador e provocámos a desaceleração do motor, a sonda também respondeu e veio quase que instantaneamente para a mistura pobre. Portanto, na prática, não podemos assumir para já que esta sonda apresente alguma anomalia. Ela tem a sua resistência de aquecimento a funcionar corretamente, assim como também é relativamente rápida a agir a quando uma aceleração e desaceleração. Isto a vermos agora pelo sinal da sonda a montante. Vamos comprovar agora com o nosso osciloscópio e vamos utilizar o segundo canal para comprovarmos a sonda a jusante do catalisador. Portanto, vamos agora cruzar também outro valor, neste caso da sonda a jusante do catalisador. Vamos manter a nossa sonda a montante ligada e vamos agora fazer a conexão à nossa sonda a jusante. Feitas as conexões, vamos regular o nosso osciloscópio. Muito bem, no nosso osciloscópio já nos é visível que de facto temos um valor a oscilar no nosso gráfico azul, não esquecendo uma vez mais que este está a ser medido à sonda a montante, e temos um gráfico a vermelho, uma linha relativamente reta, neste caso a nossa sonda a jusante. Uma vez mais, como falado anteriormente, eu espero que à saída do meu catalisador a quantidade de oxigênio não seja muito alta. Portanto, tendencialmente não exista muito oxigênio na saída do meu catalisador. E de facto é isto que eu consigo comprovar por aqui. Eu consigo ter a certeza que há uma reação na sonda anterior e a sonda posterior está de facto a confirmar que não há presença de oxigênio em demasia no sistema de escape. Então, o porquê do meu o código de avaria do meu catalisador? Não esquecendo que o carro nestas condições está a trabalhar ao relantim. E quando eu der uma aceleração no meu carro, será que o catalisador tem a capacidade de fazer toda a absorção desta quantidade de oxigênio que vai passar agora? Uma coisa é o meu catalisador consumir o oxigênio a uma determinada rotação, outra coisa é quando eu aplicar carga no motor, o catalisador também conseguir corresponder. Vamos dar carga ao motor. Ora, o que é que mudou aqui? O carro é o mesmo, as medições são as mesmas, apenas e só alterámos foi a quantidade de fluxo de gases que estão a passar pelo meu catalisador. Na prática, significa que este catalisador, à velocidade de relantim, ainda consegue ter algum desempenho, ainda consegue consumir algum oxigênio que passe. No entanto, quando eu aplico aceleração no carro e aumento a quantidade de gases de escape que estão a passar, o catalisador perde aqui eficiência, portanto, deixa de ter a capacidade de absorver estes gases de escape. E o que é que passamos a ter? No fundo, passamos a ter um sinal duplicado, tanto à entrada como à saída do catalisador. Isto sim dá-me a indicação que este catalisador já não está em perfeitas condições. Se olharmos para os gráficos, na realidade, voltamos à mesma abordagem. A unidade vai estar a reconhecer a mistura a ir para pobre na linha azul e, se repararem, pouco tempo depois, na minha linha vermelha, também cai. Portanto, apenas existe aqui o delay, justamente provocado pelo afastamento que as sondas têm. É possível eu ver isto na minha máquina de diagnóstico? Sim, também é possível eu fazê-lo na minha máquina de diagnóstico. Para isso, vamos passar à máquina de diagnóstico e, como fizemos há pouco a sonda a montante, agora vamos fazer também com a sonda a jusante. Uma vez mais, nesta leitura, conseguimos comprovar exatamente aquilo que tínhamos visto no nosso osciloscópio. Eu consigo perceber que à velocidade de relantim a minha mistura está a funcionar corretamente, portanto, eu na saída do meu catalisador tenho uma tensão relativamente constante. Normalmente esta tensão anda sensivelmente em torno de 700 mV. Podemos assumir que 700 mV é um valor tipicamente padrão para quando a mistura está a trabalhar equilibrada.
Aqui, se repararam, sofremos aqui uma quebra e uma oscilação, o que é que aconteceu? Carga aplicada ao motor. Neste caso, o que é que foi esta carga aplicada ao motor? Nada mais, nada menos, foi o motoventilador que arrancou. Só o simples facto de eu ativar o motoventilador, tudo isto também aplica carga ao meu motor, consequentemente também vai influenciar na minha mistura. Então, o que é que vai acontecer nesta situação quando eu agora der aceleração? Muito bem, velocidade de relantim. Vamos então agora também provocar a aceleração no motor e vamos comprovar qual é a reação das sondas. Uma vez mais, obtemos exatamente as mesmas leituras que obtivemos há pouco no nosso osciloscópio. Portanto, eu consigo comprovar que a velocidade de relantim não tem excesso de oxigênio presente no escape, à saída. Portanto, o meu catalisador conseguiu absorver algum desse oxigênio para fazer então a oxidação do CO, transformá-lo em CO2. Na realidade, é um dos papéis do meu catalisador. No entanto, quando provocamos aqui a aceleração do motor e aumentamos a quantidade de gases de escape que estão a passar por ele, o catalisador perde aqui a eficiência. Ele não tem a capacidade de absorver essa quantidade de oxigênio para fazer a sua reação. Na prática, é isto que me confirma de facto que temos uma avaria no meu catalisador. No caso prático aqui está, já foi verificado todos aqueles pontos que tínhamos enumerado no início, portanto, mesmo a funcionamento do canister. Situações até como um sistema de ignição a funcionar incorretamente pode também comprometer este funcionamento. Não se esqueçam de comprovar tudo o que está para trás do nosso sistema de escape, pois tudo isso pode estar a causar a avaria no sistema do catalisador. No fundo, erros relacionados com o P0420 não nos dão certeza que podemos fazer a troca logo do componente, mas sim que devemos verificar todo o sistema até tomar a decisão de substituir qualquer que seja o componente. Muito bem. E por último, para confirmarmos de facto o que é isto do ajuste do fuel trim e de que maneira é que eu posso procurá-lo na minha lista de dados, normalmente vai-me desaparecer como ajuste de combustível a longo prazo, ou long fuel trim e short fuel trim, não esquecendo que este é um dos principais fatores que eu também devo consultar para ter a certeza e confirmar como é que é o funcionamento dos últimos tempos deste carro. Aqui, e partindo da análise que falámos anteriormente, eu consigo comprovar que é um valor de 0%, não há qualquer tipo de correção. No entanto, neste caso aqui conseguimos comprovar que há essencialmente à volta de 4,70% de correção. 4,70 positivos significa que a unidade tem que estar a incrementar o volume de injeção. Na prática não podemos assumir para já que é um problema, tendo em conta a quilometragem que o carro tem e o desgaste que o carro tem, a unidade obviamente também vai sempre tentando corrigir esta mistura. Aquilo que eu não devo presenciar é tudo o que está para lá de 25 positivos ou de 25 negativos, porque a partir daí sim a unidade vai começar a assumir que pode eventualmente haver um funcionamento com mistura pobre ou com mistura rica. Este valor é um valor normal que, acompanhado com o código de avaria que eu tenho, eu sei que à partida este carro não anda a trabalhar com misturas extremamente pobres e que a unidade tem que fazer essa correção. No entanto, já confirmamos que o meu catalisador está lá fisicamente e faz o seu trabalho ao relantim, não implica ou não significa que em aceleração ele faça o seu trabalho. Na prática foi o que nós fizemos, confirmamos e verificámos o funcionamento deste catalisador ao relantim e confirmámos o seu funcionamento também em aceleração. E conclui-se de facto que o código de avaria P0420 que temos nesta viatura, de facto nesta situação é o catalisador avariado. Não significa que sempre assim o seja. Façam estes testes, verifiquem estes valores e com certeza vão deixar de substituir catalisadores e ficando com o problema na mesma. Assim sendo, por hoje é tudo. Fiquem atentos. Próximos casos de avarias comuns vamos também publicando por aí, também para vos ajudar, uma vez mais, nos vossos diagnósticos e como é que vocês conseguem testar componentes para garantir que, quando trocam as peças, resolvem as anomalias à primeira. Muito obrigado e até uma próxima.